E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro As Impuras. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: As Impuras. Autor: Rodrigo Gomes. Editora: Voe. Páginas: 300. Os cidadãos de uma pacata cidade têm sua tranquilidade quebrada com o aparecimento de um corpo em uma de suas praças. Esse fato por si só já transformaria a vida das pessoas. Mas o que a polícia encontrou deu início a uma investigação que revelou segredos ocultos, traumas profundos e vícios enterrados que conectaram as vítimas de maneiras perturbadoras. O corpo amarrado na árvore era de Juliana, uma jovem que andava sozinha pelas ruas. Não tinha família e nem uma casa para morar. Ela foi amarrada nua na árvore, com os olhos removidos e com sinais de uma cesárea macabra. Dr. Alexandre, chefe do departamento de homicídios, foi o responsável pela investigação. Logo buscou coletar informações sobre a jovem assassinada e chegou ao grupo do qual Juliana fazia parte. Roberta, Luísa, Maíra e Samantha estudavam na mesma escola. Frequentavam os mesmos locais que Juliana e Paulo, namorado de Luísa. Além de conversarem sobre assuntos diversos, aproveitavam o tempo livre para irem a festas, beberem e fumarem um baseado. As investigações deram início e Alexandre, junto com seu assistente Rodrigo, perceberam que havia algo a mais nas relações entre esses jovens. Alexandre começou a colher os depoimentos e elegeu Almir, o zelador da escola, como o principal suspeito, uma vez que Juliana já havia dormido em sua casa. Porém, mal as investigações iniciaram e mais um corpo apareceu, dessa vez em outra praça. Luísa havia sido encontrada com os mesmos requintes de crueldade de Juliana. Estava amarrada em uma árvore, nua, sem os olhos e com uma marca de cesárea em seu abdômen. Alexandre e Rodrigo descobriram que no dia em que Luísa desapareceu o grupo de amigos estava fazendo uma festa proibida na escola. E que depois de beberem e fumarem em demasia, Luísa brigou com Paulo e foi embora. Paulo logo depois se despediu e foi atrás de sua namorada. Dessa vez, Paulo foi tratado como o principal suspeito. Mas algo ainda não estava claro. Rodrigo se perguntava qual era a verdadeira intenção do assassino com as marcas que deixava no corpo das vítimas. Os depoimentos, ao invés de clarear os rumos da investigação, jogavam mais fumaça nos pensamentos de Alexandre e Rodrigo. Com o surgimento de novas pistas, Rodrigo descobriu que o professor Márcio, de matemática, havia se relacionado com Luísa em troca de aumentar suas notas. Rodrigo descobriu ainda que Márcio havia sido expulso de 2 escolas por ter se relacionado com alunas menores de idade. Isso colocou Márcio como um dos principais envolvidos, já que as provas contra Paulo se revelaram falsas. Histórias paralelas foram sendo desveladas. O drama de Samantha, cuja mãe se suicidou, e que morava apenas com seu pai recentemente saído de uma depressão grave. A distância no relacionamento entre Maíra e seus pais. As histórias do passado de Almir e Márcio. Tudo isso sendo revelado ao passo em que a investigação avançava. Mas novamente a paz foi quebrada. Mais um corpo foi encontrado em uma praça. Dessa vez, Maíra foi encontrada, amarrada nua em uma árvore, com seus olhos removidos e com um corte de cesárea no abdômen. Para agravar a situação e colocar um item a mais na história, Rodrigo descobriu que Maíra havia estado na igreja para sua aula de crisma. Logo depois, Maíra foi encontrada desmaiada em frente à casa de Nora, bibliotecária da escola, com uma marca de agressão em um dos olhos. A comoção tomou conta da cidade. A busca por respostas aumentou a pressão sobre Alexandre e Rodrigo. Dias depois, com o caso ainda em andamento, o corpo do padre Cícero foi encontrado sem vida na calçada. Alexandre e Rodrigo descartaram a possibilidade dele ter sido assassinado pelo serial killer, o colecionador de olhos, mas algo macabro tinha sido descoberto. O padre Cícero tinha um olho de vidro. Além disso, ele tinha uma cicatriz de cesárea em seu abdômen. Para completar a morte de Cícero, uma história veio à tona: o padre Cícero era um pedófilo que abusava de crianças dentro da igreja. Não suportando o peso dos pecados que cometia, decidiu tirar a própria vida. Alexandre logo chegou à conclusão de que o padre era o criminoso em série que havia assassinado as 3 jovens.
Divulgou nos jornais e estava para colocar o caso como encerrado. Porém, para Rodrigo a história não encaixava. Havia ainda algo de macabro nos assassinatos que não podia ser concluído com a acusação do padre Cícero. Logo Alexandre descobriu que Rodrigo tinha razão, o colecionador de olhos ainda estava solta, e eles tinham que correr contra o tempo para evitar mais um assassinato. A conclusão da história é fantástica. O autor consegue levar o leitor por diversos caminhos. E sempre que achamos que descobrimos quem é o assassino, a história nos leva a descartar essa hipótese e eleger outro personagem como suspeito. Cada curva no enredo nos mostra um pouco mais sobre os elementos psicológicos dos personagens e descobrimos a motivação de cada um diante das circunstâncias que apareciam. No final, boquiabertos, acompanhamos sem acreditar no que estamos lendo, o assassino estava o tempo todo na nossa frente. As suas motivações e a forma como ele executou suas vítimas passam a fazer sentido, com doses arrepiantes de brutalidade e suspense. Um livro incrível. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.